Como a gente viu no capítulo 1064, o Vegapunk acredita que sua morte está próxima, e isso condiz bastante com a intenção revelada da CP0 no capítulo 1062. O objetivo deles é matar o maior cientista do mundo, e muito em breve eles devem chegar em Egghead. Levando em consideração esse cenário que vem se construindo, é bem cabível a gente pensar que os membros dessa Cypher Pool, com o auxílio do Seraphim Kuma ou não, vão ser os responsáveis por tirar a vida de Vegapunk, ou pelo menos de alguns de seus corpos. E levando em consideração o que vem sendo mostrado pra gente no decorrer desse novo arco, eu quero dar a minha percepção sobre a morte e a última missão de Vegapunk. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele seu like que ajuda pra caramba e eu sou o Lip, tá? Me segue aí nas redes sociais também, é tudo @FelipeCieira. E simbora pro vídeo. Mas antes, se liga nesse anúncio. A BC Game é um lugar confiável para você se divertir com vários e vários jogos que podem te render aquela grana bacana. Com o código Chapéus você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até R$5.000. Além de rolar a famosa roleta grátis todos os dias com prêmios de até 5 bitcoins, um valor aproximado de R$600 mil. A BC Game também conta com um Crash comprovadamente justo e vários jogos ao vivo onde a emoção vai nas alturas com mais de 10 milhões de bônus. Então acessa lá, usa o código Chapéus. E lembre-se, é claro, de se divertir com moderação. Beleza, então a CP0 quer matar o Vegapunk, só que se a gente parar pra pensar um pouquinho sobre isso, essa tarefa é muito mais difícil do que parece. O maior cientista do mundo tem um sistema de defesa insano e até mesmo a tripulação dos Chapéus de Palha foi pega por suas invenções. Então a impressão que dá é que se o Vegapunk não quiser ser alcançado pela CP0, ele não será. Ele ainda pode fortalecer mais a sua segurança, dificultando demais o acesso à ilha e barrando a entrada de intrusos. E se ele tá tão certo de que seu fim está próximo e o governo mundial será o responsável por isso, me parece evidente que ele vai impedir que a CP0 adentre Egghead, ganhando mais tempo de vida, pelo menos o suficiente ali para executar a sua última missão. Mas antes de falar dessa missão, vamos lá. Supondo que Rob Lute, Kaku e Stussy passem pelo sistema de segurança do Vegapunk e entrem em Egghead, ainda há outro obstáculo para eles tirarem a vida do maior cientista do mundo. Os novos hóspedes dessa ilha, a tripulação de Yonkou. O Luffy tá com o haki da observação insano que permite ver o futuro, a habilidade de entrar no Gear 5, que é uma forma, mano, que confere habilidades inimagináveis, e a gente viu a moral de seus comandantes quando sentados, relaxados, esperaram calmamente ver a conclusão da luta de um almirante em Wano, sabendo que a qualquer instante eles poderiam descer lá e expulsar o Ryokugyu na base da porrada e com tranquilidade. O que eu quero dizer com isso é que é muito improvável, praticamente impossível, tá? Que essa CP0 tenha força suficiente para superar esses obstáculos e se torne a responsável direta por matar o Vegapunk. Assim, o Rob Lute com certeza vai estar bufadaço e muito mais forte do que em Enies Lobby. Pode ser até que ele se mostre num nível ali semelhante ao de um comandante de Yonkou ou algo do gênero, mas, mesmo assim, se vier pra cima, o cara toma um pau do Luffy sozinho, do Zoro sozinho, do Sanji sozinho ou do Jinbe sozinho. Eles acabaram de derrotar 4 usuários absurdamente poderosos de Zoan que estão num nível muito diferente do Lute. Mas eu sei que o Oda pode surpreender e fazer eles executarem o Vegapunk na surdina, com a ajuda dos Serafins através de um controle que eles possuem dessas criaturas ou qualquer coisa assim. Mas se a gente analisar bem, né, um cenário em que essas criações fiquem do lado da CP0 me parece meio complicado. Afinal de contas, faz sentido que os Serafins, né, que assustaram a Boa Hancock e o Barba Negra, fiquem do lado do seu criador e contra os invasores. Inclusive, só um adendo interessante. Eu acredito fortemente que o Seraphim do Kuma não obedece às ordens do governo mundial e é chamado de criança problemática, porque ser contra essa organização é uma vontade muito forte do Kuma original. O próprio Vegapunk Lilith, no capítulo 1061, já mencionou que controlar as vontades primais de um ser parece impossível. E o Vegapunk Pitágoras, no capítulo 1065, disse que o fator de linhagem armazena algumas de nossas experiências pessoais, afetando assim os Serafins. E como as experiências pessoais do Kuma são um verdadeiro desastre com o governo mundial, e ele até se tornou um escravo deles, parece que a vontade que permanece no seu Seraphim é nunca permitir que mais uma vez ele se torne um escravo
dessa instituição. Enfim, recapitulando, me parece impossível que essa CP0 seja capaz de invadir Egghead e superar os Mugiwaras caso eles decidam defender o Vegapunk. E o Serafim do Kuma, com as experiências pessoais do original, vai sentir um prazer enorme de ir contra o governo. Afinal, por essência, ele é um revolucionário. Só que todo esse cenário que está sendo construído em volta do Vegapunk e Egghead possui algo muito peculiar. É o retorno de vários elementos que já nos foram apresentados antes. O Oda tá trazendo de volta o Lute e o Kako, que foram nomes icônicos que enfrentamos no arco de Enies Lobby enquanto membros da CP9. Outro detalhe forte que o Oda também trouxe de volta desse mesmo arco de Enies Lobby é Ohara e sua importância. Parece que de certa forma o Oda tá resgatando alguns elementos de Enies Lobby e os trazendo de volta pra Egghead. Seja a conexão de Sal com a Robin, revelações do século perdido, a relação do governo mundial com Ohara ou até mesmo os personagens. E isso me faz chegar ao pensamento de que mais um fator fundamental em Enies Lobby vai ser reapresentado em Egghead, e como todos eles, em um nível maior, ainda mais aprofundado. Ao tentarem efetuar sua missão em Egghead e perceber que é impossível, não só pela defesa do Vegapunk, mas pela própria interferência dos Chapéus de Palha, é possível que a CP0 tente usar um recurso que vimos a CP9 usando em Enies Lobby, fortalecendo ainda mais esse paralelismo que eu acabei de comentar. A ideia aqui é que Rob Lute e os outros membros solicitem um Buster Call para destruir Egghead, mas há uma grande diferença. Ao notar o enorme escândalo que as informações que Vegapunk possui poderiam causar no mundo, a medida tomada pelo governo mundial não vai ser um simples Buster Call como em Ohara, que se provou uma grande falha devido ao vazamento das informações, mas sim, a decisão será apagar Egghead da história e recorrer ao mesmo recurso utilizado contra o reino de Lulusia. Vegapunk, à sua maneira, talvez tenha como escapar, mas não queira abandonar suas descobertas e criações, e como um verdadeiro cientista apaixonado, morrerá com seus inventos, sabendo que contribuiu para a mudança no mundo e permitiu que o futuro seja melhor, mais justo. O Vegapunk me parece o tipo perfeito de personagem para ter um plano a fim de favorecer os revolucionários e até a sociedade como um todo. Então eu acredito que, reconhecendo que fez o que era possível dentro de sua alçada e que chegou ao fim de sua linha, essa seria uma morte digna para um personagem tão importante. Claro que nessa altura ele já teria feito diversas explicações como o funcionamento das Akuma no Mi, a origem delas, como juntá-las a objetos e por aí vai. O Vegapunk ainda tem muito o que mostrar e certamente vai ser um personagem propulsor na obra, que vai direcionar os Mugiwaras para um próximo objetivo, arco função. E óbvio, antes de sua morte, o maior cientista do mundo também já teria realizado sua última missão. No capítulo 1066, o Vegapunk mostra um claro interesse no Luffy e deixa claro também que já o esperava. Seria o destino ou o conhecimento de algo acumulado em meio a toda a sua aprendizagem. Tendo contato com o Dragon e acesso a informações dos documentos de Ohara, é bem possível que o Vegapunk saiba da importância que o Luffy terá para o mundo, seja como parte de uma profecia relacionada a Joy Boy e o amanhecer, o entendimento de que em certo momento algo aparecerá para mudar o mundo, como menciona a Barba Branca, ou qualquer espécie, de consciência ou algo que o leve até essas conclusões. O importante é a gente perceber que o Vegapunk tá reconhecendo que seu fim se aproxima e já aguardava a chegada do Luffy em Egghead há algum tempo. Então é reconhecer a importância do garoto do chapéu de palha pro mundo e saber que seus dias estão contados, eu imagino que a última missão do Vegapunk seja direcionar ou até mesmo incumbir os chapéus de palha às suas próximas missões, que provavelmente devem ter alguma relação com as informações do século perdido. E talvez a gente acabe não entendendo por agora a profundidade das ações que serão tomadas pelo Vegapunk até a conclusão desse arco, mas certamente, quando enxergarmos One Piece com uma lupa bem maior após a conclusão dessa lendária história, o papel de Vegapunk se provará um dos mais importantes para a mudança desse mundo, e sua última tarefa, relacionada aos chapéus de palha, será fundamental para o amanhecer. O Vegapunk vai direcionar o bando para o próximo arco, trazendo informações únicas para a gente entender quais serão os próximos acontecimentos dentro da série. Basicamente, depois de Wano, a gente não tinha ideia para onde ia, e agora em Egghead a gente não tem ideia para onde vai. Então eu acho que o conhecimento do Vegapunk
vai dar um trilho aí, né, pra gente entender os próximos passos de One Piece. Seja os lançando ao espaço em direção à Lua, ou até mesmo a Elbaf em direção ao Sol e as infinitas informações que ele possui de Ohara. Esse cenário que eu levantei pode ser uma morte muito precoce de um personagem que a gente espera ver há mais de 15 anos? Sim, pode ser, mas o próprio já premeditou que esse é um acontecimento que logo deve acontecer com ele, e eu acredito que com a morte do seu corpo principal ou do seu cérebro, seja lá onde esteja, todos os outros 6 satélites também encontrarão o seu fim. Então, em paralelo ao que aconteceu com Ohara, Egghead sofrerá o que podemos chamar de evolução de um Buster Call, um apagar completo da história, destruindo completamente a ilha e seu criador, mas não suas ideias e seus ideais. A vontade de Ohara e a vontade de Vegapunk, por assim dizer, continuarão incendiando a chama da mudança até que esse mundo mude para sempre. Essas são algumas das minhas considerações sobre o arco de Egghead e a morte do Vegapunk. Claro, tá, que eu considero um cenário onde o cientista sobreviva, porque se Jaguar de Só tá vivo, o Vegapunk também pode permanecer, né? Mas pra mim é muito curioso ver alguém que é tão assertivo em suas opiniões mencionar que vê sua morte próxima. Então eu acho que o Oda vai realmente usar o Vegapunk como um propulsor pra história, fortalecendo o lado dos revolucionários com os serafins ou seja lá o que for, e direcionando os chapéus de palha no início da saga final de One Piece. Imagina só esse cenário, né, em que o Vegapunk tá mandando os chapéus de palha embora, seja pelo mar ou seja pelo céu, e aí tá vindo aquela bruma espessa, aquela nuvem carregada com esse poder aí absurdo que a gente não sabe o que é ainda, pode ser Uranus, pode ser outra coisa, pode ser uma porrada de coisa, tá vindo e aí eles passam num foguetão assim, ó. Aí eles só veem uma silhueta, um contorno ali, ó, que isso, meu irmão. Dá pra ser uma cena bem bacana. Ou pelo mar também, né? Enquanto eles vão metendo o pé, o negócio vem chegando na ilha, desce ali, eles se assustam, perguntam o que é aquilo. Enfim, existem possibilidades legais para criar um cenário interessante em relação a tudo isso que foi mencionado aqui no vídeo. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!